Precisamos sair do ciclo aprender pela dor e nos dedicarmos a aprender pelo amor. 3 coisas são impossíveis: ensinar, curar e governar, disse Ana Freud. Mas são exatamente as coisas impossíveis que precisamos enfrentar, ainda mais quando se relacionam intimamente em estruturas sociopolíticas. Todos nós precisamos de cura em um ou mais níveis, sendo que a cura começa pela consciência do outro enquanto possibilidade de igualdade e não de diferenciação. Curar é reeducar e administrar as doenças do ego a fim de que esse não prejudique ou sufoque a vida. É interessante observar também que por muito tempo, em diversas culturas, foi o exercício desmedido do ego que ergueu e derrubou impérios, impactando toda a vida ao entorno. Os conceitos de saúde, sustentabilidade e equilíbrio como fundamentos do bem-estar social são ideias novas em relação a tantas práticas hedonistas e consumistas. Esse e outros fatores comprovam que a noção de saúde e cura deve ser continuamente repensada. Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres, ou melhor, de separação e exclusão. Nessa época, guardava a função de morredouro. Foi por conta dos hospitais marítimos, que tinham práticas de quarentena para evitar epidemias, embarques e desembarques, e do preço dos soldados, que deveriam ser mantidos vivos em prol da economia do Estado durante a guerra, que o hospital passou a ser associado como um lugar para manutenção e melhoria da vida. Hoje, em pleno século XXI, e com a mesma urgência característica da nossa modalidade de vida, é necessário expandir e modificar as noções de cuidar, curar e de valorizar a vida, inclusive para além das paredes do hospital. Ora, se a saúde só pode ser fator de atenção em casos críticos ou dentro de hospitais, isso significa que a própria compreensão sobre a vida ainda está desestruturada. E com isso, empacamos novamente em 3 impossíveis. Já temos tecnologia, já temos mais infraestrutura, já temos inclusive mais dinheiro e mais praticidade para espalhar informação. O que falta? Uma renovação mental irá se impor de qualquer modo, seja por ação ou coerção, por atitude ou por desistência. Em qualquer um dos casos, a reeducação das posturas individuais irá conduzir a novas formas de governo do coletivo. Quanto à cura, adverte o filósofo Comte, nenhuma renovação mental pode realmente regenerar a sociedade, a não ser quando a sistematização das ideias conduz à sistematização dos sentimentos. A renovação do sentir está pautada hoje na fragilidade e na fugacidade da vida. Mas, de alguma forma, se esse sentir é novo em circunstância, já é conhecido em contexto. Precisamos sair do ciclo aprender pela dor e nos dedicarmos a aprender pelo amor. Amor ao próximo, amor ao eu como autorrespeito, amor ao próximo como colaboração e empatia, entre outros. É o próprio sentir que criará valores e esses, por sua vez, reorganizarão a sociedade. Como sentir diferente? Essa é uma questão que só a poesia pode responder com a palavra Eurídice Fontela. A poesia é impossível. O amor é mais que impossível. A vida, a morte, loucamente impossíveis. Só a estrela existe. Só existe o impossível. Se só existe o impossível e ainda assim resistimos enquanto substâncias existenciais, é porque, na verdade, tudo é possível. Vamos todos desbravando o possível e nos curando de impossíveis.
Muito boa tarde a todos, bem-vindo ao segundo bloco da 20ª edição do Viva Humanização. Eu sou Luciana Bernardo, publicitária, diretora executiva da associação e gostaria de agradecer à atriz e nossa embaixadora Alexandra Richter pela excelente contribuição para o nosso fórum. E dando seguimento ao bloco, onde falaremos sobre atendimento pedagógico hospitalar, eu conto, tu contas, somos todos contadores de história, eu vou chamar o vídeo do Tony, nosso voluntário e também conselheiro, que vai nos contar a emblemática história do paciente Lucas Gabriel. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tony, sou voluntário da Associação Vive e Deixe Viver, contador de histórias na Santa Casa de São Paulo desde 2003. Bem-vindos a todos que participam do fórum Viva Humanização. E queria contar para vocês uma história. Eu conto, tu contas, ele conta, e eu vou contar uma também de um garoto que eu conheci nesse meu voluntariado, chamado Lucas Gabriel. Viveu toda a sua vida no hospital, através de uma doença incapacitante e incurável. Mas ele tinha também um sonho de estudar. Desde pequenininho, vendo as leituras dos contadores de história, através dos livros, ele viu aquelas letrinhas pequenas e tentava saber o que significa isso. Como as pessoas olham para isso e tem tantas histórias para contar. E assim ele conseguiu ser alfabetizado e entender o que eram as palavras e letras. A partir daí ele começou a conhecer muitas coisas e um conhecimento dele foi do grande físico da atualidade, já falecido, Stephen Hawking, que mostrou para ele que mesmo as incapacidades físicas não proibia da pessoa ter o aprendizado, o conhecimento como meta de vida. E essa história então inspirou o Lucas. E ele começou a querer conhecimento, a buscar conhecimento, e foi com a ajuda de um grupo de médicos residentes da Santa Casa que ele começou a estudar para fazer o ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos. Depois de muito trabalho, muitos esforços e com o apoio dos voluntários também, contadores de história, ele conseguiu fazer o exame, passou com a nota 7,5 e foi o primeiro paciente de um hospital a ser certificado pelo ENSEJA aqui no Brasil. Essa breve história nos levanta uma questão. Qual a importância da educação para uma criança em internação hospitalar? Para mim, essa importância fica muito clara quando vejo vários jovens e adolescentes passando por longos períodos de internação lá no hospital onde atuamos como voluntário. Que pode ser um período de um mês, a meses, ou até a vida inteira, anos, como o caso do Lucas, em algumas doenças específicas. O Lucas representa, na verdade, diversas crianças que são internadas nos hospitais com as mesmas situações que a dele. E por que a educação é tão importante para essas crianças? Na minha opinião, pelo primeiro motivo que a criança retirada do seu ambiente, de casa, da sua comunidade para a internação, ela para também o aprendizado. E isso é muito ruim para ela porque ela vai ter falta do conhecimento para aquele ano letivo, vai se distanciar dos colegas, e ela sente isso na internação. Muitas abandonam o estudo até por conta disso, por não voltarem defasadas. Um outro ponto também importante é que o aprendizado pausado também tira outras competências que são ensinadas na escola. Hoje a nossa educação é pausada por competências pela nova BNCC. E essas competências são muito importantes para o jovem, o adulto que vai surgir nesse novo século. Como, por exemplo, o pensamento crítico, a empatia, a cooperação, autoconhecimento, autocuidado, entre outros. A nossa educação hoje já é pautada por essas competências. Isso também não é levado às crianças quando estão em internação hospitalar. Então, tudo isso mostra que essa internação pode tirar muitas coisas importantes dessa fase de vida. E eu pessoalmente acredito que é de extrema importância termos educação no hospital, a classe hospitalar, porque além de cobrirmos um pouco este gap da educação que é causado pela doença dessas crianças, nós temos para casos iguais ao do Lucas uma motivação de vida, que
pode ser uma grande única conquista, o propósito da vida dessas crianças que não têm possibilidade de cura, mas têm um desenvolvimento intelectual à sua mão. E a classe hospitalar de educação pode dar isso a ela, como o Lucas, que saiu dessa vida com um diploma, o primeiro do ensino fundamental aqui no Brasil. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião sobre a importância da classe hospitalar? Deixo essa questão aqui para continuidade no Fórum Viva Humanização na área de educação. Grande abraço a todos e uma boa tarde. Tá aí uma grande questão, né? Qual que é a importância? É isso que a gente vai descobrir aqui. E apenas um complemento, porque diferentemente da maioria das crianças e jovens impedidos temporária ou definitivamente de estudar formalmente devido a doenças crônicas, a história de Lucas Gabriel vem nos mostrar como a contação de histórias pode ser um estímulo gatilho para despertar o interesse por aprender, sendo uma ferramenta de suporte à educação inclusiva. E para falar sobre esse tema, eu vou chamar a professora Angelita, pedagoga hospitalar no Itaci, Instituto de Tratamento ao Câncer Infantil e Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas. Muito boa tarde, Angelita. Boa tarde a todos. É um prazer participar mais uma vez desse fórum, que é tão importante, né? Tony, você deixou aqui uma questão extremamente complicada, né? Eu sou pedagoga no Itaci já faz 9 anos e é de extrema importância o papel do pedagogo dentro desse espaço hospitalar, né? A gente, enquanto professor, consegue fazer uma diferença imensurável na vida das crianças. Eu trouxe algumas imagens aqui que reforçam um pouquinho dessa motivação do Lucas, porque o Lucas, ele foi um morador, pelo que o Tony contou, né? Ele é um paciente que ficou morando no hospital durante muitos e muitos anos. Então, ele precisou desse atendimento durante um bom tempo da vida dele. E pensando assim como o Lucas, a gente tem inúmeros outros alunos nesse Brasil todo. Então, vai além mesmo do direito, né? A gente fala da questão do direito desse aluno aprender, mas esse aprender humanizado, né? Como diz realmente esse fórum. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, né? Os locais os quais esses atendimentos acontecem, eles são extremamente diferenciados e mudam realmente toda uma rotina de um professor e de um hospital. Então, vamos lá, vou começar realmente com a palavra classe hospitalar, né? Então, é de direito desses alunos que estão em hospitais ter esse atendimento pedagógico hospitalar. No local o qual eu trabalho, lá é dividido por alguns setores, por alguns andares, né? Então, nós temos o ambulatório, nós temos a enfermaria, então tem o transplante, que é, né, transplante de medula óssea, temos a UTI e a classe mesmo, o espaço físico, classe propriamente dito. Dentre esses lugares, quando o professor ele vai atender, ele precisa pensar na questão do planejamento e para cada local isso diferencia. Pode passar o próximo. No ambulatório, então nós temos aqui algumas imagens e eu acho um diferencial da classe, né, da classe hospitalar, é que a gente tem no mesmo ambiente alunos de diferentes idades e de diferentes séries. Então, a gente lida com uma situação multietária e multisseriada. E por que eu trouxe de cara assim, o ambulatório, né? A criança, quando ela chega no hospital, é muito comum que o primeiro local deles
de atendimento seja o ambulatório, o hospital-dia, enfim. É nesse espaço que a criança ela é atendida pelo médico e aí ela tem as orientações clínicas necessárias. Né? Nesse ambulatório, é bem comum, né, que a criança ela tenha uma mobilidade um pouco maior, tirando o espaço onde eles tomam quimioterapia, que seria um lugar um pouquinho mais individual. Existem outros espaços desse ambulatório que a gente pode realizar o atendimento, né? Então, aqui eu tenho uma diferença entre idade e de conteúdos também, né? Então, eu tenho aqui um adolescente que está ali fazendo a gente fez um projeto sobre o corpo humano, até para ele conseguir entender um pouco o que se passava com ele, né? É uma interação que a gente faz junto com a equipe como um todo. Aí nós temos duas pequeninas que estão ali pintando uma tela, mas por fim essa tela vai virar uma árvore que seria a copa, né? E o corpo delas depois vira um tronco. Então cada uma criou uma árvore e aqui embaixo a gente tem a matemática, a construção, aquela questão, né, bem lúdica, uma atividade bem lúdica. Eles gostam muito de realizar ações no concreto. Isso facilita bastante o aprendizado dentro do hospital. Aí no próximo eu tenho um outro local, que é um local de enfermaria. Por que eu estou trazendo os lugares primeiro para vocês? Porque ele determina muita coisa na vida de um pedagogo dentro desse hospital. Então, nós temos aqui algumas imagens. A primeira representa uma lista de palavras, uma alfabetização. Então, a gente não tem lousa no quarto, né? Mas, enfim, a gente tem uma parede que vira lousa, o professor dá um jeito em tudo. Então, essa criança até por uma orientação, né, médica, é bom sair da cama, ficar em pezinho, enfim. A gente contribui também para esse quadro clínico. E essa criança se alfabetizou no hospital, enfim, né? Olha aí a importância, Tony, né, desse professor ali batendo na tecla. Vamos que é importante. Eu costumo falar para eles assim, vocês, cada um tem o seu nome, tem o seu RG, né? Tem a sua identidade. Eles estão com enfermidade, né? Mas cada um é aquele ser ímpar, maravilhoso, que precisa de afago, que precisa de carinho, que agora com essa pandemia dá vontade de agarrar, mas não pode, enfim, né? É isso, o professor ele consegue permear lugares e corações e sentimentos, assim, muito ímpares. Aí nós temos aqui as parcerias, né, sempre com o Viva, que nos contempla com livros, tem os contadores de história lá também, existem vários projetos, o projeto ali Recomendo, e aí nós temos um momento em que a criança, né, é uma adolescente, ela está lendo, então eu já tive vários relatos de crianças que falam que o livro transportam elas para fora daquele espaço, e isso é tão legal, né? Que importante é essa leitura, que importante é esse acompanhamento. E temos também os adolescentes de ensino médio que realizam, normalmente eles realizam, já faz alguns anos que a gente faz o Enem dentro do hospital, e eles ficam, assim, super ansiosos por fazer, né? E realizam muita atividade, eles estudam muito, contemplando, né, o que o Tony falou com relação às competências e habilidades. O estudo, ele precisa ser o mais próximo, né, de uma escola regular. Na verdade, o currículo, existe uma adaptação, né, na questão de necessidade, tempo, mas as habilidades mínimas e as competências, elas precisam ser aplicadas para que esse aluno consiga depois retornar, né, e prosseguir. A enfermaria, o planejamento é mais ou menos de 15 dias, tá, gente? E no ambulatório tem que ser diário. Então, a criança chega, a gente começa, tem que ter começo, meio e fim atividade, para essa criança conseguir, quando voltar, né, para casa, ou para casa de apoio, enfim, ela conseguir ter concluído tudo. Na enfermaria são 15 dias, que é um prazo mínimo que a gente tem lá dentro. E agora a gente vai para o próximo
que é o transplante. O transplante já é uma questão um pouquinho mais delicada, a UTI também é uma questão um pouquinho mais delicada. Normalmente, eu planejo uma atividade para um mês, que é o mínimo de tempo que eles ficam. Na verdade, eles ficam muito mais do que um mês. E dentre esses dias todos, a gente desenvolve tudo o que é possível, mas mediante as autorizações. E a cada período há algum material que pode e outros materiais que não podem ser entregues, né, às crianças. Não é tudo que é permitido dentro desse espaço. E existe um período também em que isso pode acontecer. E quando não pode materiais assim como estes, a gente encaminha tudo por tablet, né? Recurso, a gente utiliza vários recursos. Então, transplante de todo, né? Tudo eu acho muito complexo, mas o transplante, eu digo que eles já vivem um confinamento, né, do que a gente imaginava de ser confinamento, porque essas crianças às vezes ficam 3, 4 meses lá ou mais tempo confinados, somente pai, né, o responsável, eles não têm acesso a nada, porque realmente eles não podem ter, né? E aí a gente vai para o próximo. Eu estou tentando aqui de uma forma simplificar o mundo, né, que acontece dentro da escola, porque são muitas as variantes, mas eu trouxe o que eu compreendo ser importante para a compreensão, né, do todo. O professor, ele, no meu caso, né, eu acho que é de grande importância para todos nós, fazermos parte dessa equipe multidisciplinar do hospital. Então, eu fui muito bem acolhida, né? Sempre que preciso, eu tenho todo o apoio da equipe. E é o médico, é essa equipe que vai me elucidar sobre o quadro clínico dessa criança, porque para mim é importante saber, né? É importante saber o que eu posso fazer com essa criança, o que eu não posso fazer com essa criança. Eles vão me explicar a patologia, né, dessa criança. Não que o professor ele só precisa compreender o que essa criança tem, porque essa criança vai perguntar, né? Então, às vezes, a gente tem que entender um pouquinho sobre a patologia, mas a gente sempre pede recursos também para o médico, com relação a explicações um pouco mais profundas. E o tempo também, né? Nesse primeiro atendimento, a equipe ela nos dá um norte de mais ou menos um período de atendimento que nós vamos ter com essa criança. Então, assim, fazer parte da equipe é essencial. A enfermagem também super ajuda o professor, super me ajuda. Então, sou muito grata a elas, porque eu sempre recorro. O atendimento pedagógico, né, esse que a gente vai em todos os lugares, enfim, ele só é realizado porque existe um vínculo. Não tem como a gente entrar dentro de um espaço sem ter esse vínculo, sem ter essa permissão dos pais, né? Quem permite esse meu ir e vir é o responsável, né? Ele precisa se sentir seguro que o que eu vou fazer com a criança, ou, né, esse momento meu junto com eles, porque não é só a criança, muitas vezes os pais estão presentes, não vai atrapalhar, né, a questão clínica. Pelo contrário, né, a ideia é que possa contribuir, compreender que o aluno ele tem como rotina de vida a escola, assim como nós adultos temos o trabalho. Então, para essa criança, faz parte do dia a dia dela, né? O recorte, o colhe, o aprender. Então, o vínculo, ele é muito importante para essa permissão, para que a gente consiga fazer esse acolhimento, para que a gente consiga realmente mostrar para eles que por mais difícil que lá, né, que a notícia muitas vezes foi dada, né, o momento é complicado, mas que ele vai poder fazer muitas outras coisas dentro do hospital que não seja somente a questão clínica, né? Cabe também ao professor ele conseguir olhar se essa criança tem ou se essa criança
não tem matrícula. Então, o professor, eu digo que ele desenvolve algumas funções diferentes da escola regular, que seria só entrar na sala, lecionar, preencher, né, os documentos, tudo. No caso do professor de classe hospitalar, ele precisa ter contato com a escola regular da criança. Então, a gente também precisa ligar para a escola, a gente precisa conversar com, normalmente, diretor e coordenador, né? Dificilmente a gente fala com o professor, mas, enfim, quando necessário, também falamos. Mas é de praxe que normalmente seja com o coordenador e né, e com o diretor. Então, a gente explica quem é esse professor de classe hospitalar, a função e a parceria, né? Como é importante essa parceria com a escola regular quando tem, né? Às vezes a gente atende crianças de outros estados, já vieram até de outros países. Então, é importante que a gente consiga ligar para esse lugar, para essa escola regular, e conseguir viabilizar, porque o pai que ele está lá dentro do hospital, por muitas vezes ele não vai pensar nessa questão, né, tão burocrática de documentos, tudo. Então, eles nos permitem, porque existe um protocolo que eles, né, umas folhinhas que eles preenchem, eles me permite ligar para a escola, e aí eu explico como, né, como é o proceder das aulas dentro do hospital. Quando esse aluno ele não tem matrícula, né, quando ele não está matriculado, é comum e é necessário que a gente realize a matrícula dele no estado de São Paulo, né? Cada hospital aí tem a sua orientação, mas é comum fazer também a matrícula dessa criança. O planejamento é como mostrei lá no comecinho, dependendo do lugar, o planejamento ele muda, na verdade ele é praticamente individual. Quando você pensa na questão do aluno ali, muitas vezes quando você atende individualmente, que é bem comum dentro das enfermarias, transplante, UTI, ser somente com o aluno. Agora, lugares como o ambulatório, a classe, enfim, a espaço classe, existem mais alunos e aí diferentes idades e séries. Mas aí a gente utiliza projetos, né, quando há mais alunos, enfim, projetos que possam atender a demanda com conteúdo, né, na competenciabilidade, que possa envolver a todos ao mesmo tempo, porém, com objetivos diferentes para cada faixa etária, né? Os relatórios são extremamente importantes porque eles são meios de registro tanto para o hospital quanto para a escola regular e a minha escola também. Porque para lecionar junto a esses alunos, eu preciso ser vinculada a uma escola, né? Então, eu sou professora do estado, vinculada a uma escola regular, e aí eu também tenho as minhas orientações com relação a essas escolas, e aí a gente consegue, através do meu núcleo de escola regular, orientar. E o que é mais importante, né, de todo esse processo? É que, mediante a todos esses, né, a todas essas etapas, esse aluno ele está sendo atendido dentro da sua necessidade, né? Cada um na sua individualidade. E, ao mesmo tempo, contemplando não só os direitos, mas também o bem-estar dessa criança, né? Porque o professor, ele consegue auxiliar, e eu digo que acalmar, amparar a questão física desse aluno, a questão mental desse aluno, né? Esse afeto, esse carinho, desse contato, desse dia a dia, né? De levar essa rotina para dentro do hospital. E é extremamente prazeroso ver eles dando risada, acabam de tomar uma químio e estão lá dando risada, né, aprontando, porque criança não é porque está no hospital que não apronta, viu? Criança é criança em qualquer lugar e eles fazem bagunça, né, em todos os lugares. O próximo, muito bem. Essas fases, só para recapitular e concluir minha fala. Então, esse diagnóstico ou acompanhamento é quando esse aluno ele chega realmente dentro do hospital, né?
na maioria dos casos, pelo que eu vejo dentro dos hospitais do HC, realmente é pelo hospital dia, é pelo ambulatório. Então, esse aluno ele vai chegar e essa chegada dele tem um impacto muito forte, né? Porque é nesse momento que ele chega nesse hospital, que ele pode estar com alguma dor, enfim, que ele vai ter a informação com relação à patologia dele, né? Então, é nesse momento em que o médico vai dizer para ele o que possivelmente ele tem. Então, esse primeiro momento gera um impacto na vida dessa criança e da família, né? Muito grande, tá? É bem comum que os pais falam, né? Na hora que eu soube da notícia, eu perdi o chão. Na hora que, né, a gente vem pensando numa dor X, chega aqui, o médico esclarece, né? Os exames todos mostram o que a criança tem. Então, é um choque para o pai. Então, esse momento, ele precisa de uma forma muito afetiva. Passar essa informação para a criança nesse momento, nesse primeiro momento, é algo que pode mudar muito a vida dela. Né? Aí logo depois tem esse atendimento. Então, essa criança ela descobre, olha, estou com tal doença. E aí esse atendimento humanizado que vai fazer com que essa criança aceite ou não, né, essa doença, aceite melhor, eu quero dizer. Porque muitas vezes demora um tempo, adolescente principalmente, adolescente demora um pouco mais para poder assimilar todas essas informações, né? Então, esse contato, né, essa equipe multi, quando ela se envolve, quando ela abraça essa causa, é muito interessante porque um contempla o outro, né? Então, o médico chega e fala, olha, esse aluno falou tal coisa para mim, tal, vai lá, observa, né? Ajuda nesse sentido. Então, a gente troca muita informação para poder atender as questões também de sentimento dessa criança, né? Então, o professor, ele consegue chegar, é muito engraçado, porque às vezes ele fala, os pais falam, hoje ele não falou com ninguém, ele só fala com a professora, só fala com você, porque o professor, para ele, é uma referência diferente, né? Eu não estou lá para nenhuma outra ação física, no sentido clínico, né? Então, ele olha para a gente de uma forma assim, ai, agora eu vou poder fazer quase tudo, né? Fala que a gente tenta fazer quase tudo dentro daquele espaço. Então, esse atendimento, realmente, quando ele faz parte dessa equipe, né? Quando nós fazemos parte dessa equipe toda, ele modifica totalmente né, a vida dessa criança lá dentro. É Professora importante também dizer Angelita? que... Já passei do meu tempo? Que está tão interessante que não parece que passou, mas a gente precisaria já entrar para as conclusões finais, por gentileza. 2 segundos, só para retomar aqui. Ó. Aí, então, na parte de local a gente já conversou, que são os lugares, né? E que cada lugar tem a sua peculiaridade. No tratamento, essa parte do tratamento seria mais ou menos assim, o tempo, o período, se é grave ou não, esse tratamento, ele determina o tempo, tá? Então, só para que a gente consiga compreender que, dentre esse tempo todo, nós temos que nos adequar, né? E logo depois tem a rotina, né? Que é esse retorno. É muito comum que esse tratamento, ele tenha um período no mínimo de 1 ano, falando lá do nosso caso, e logo depois esse aluno, né, se Deus quiser, ele sai e ele vai voltar para a escola normal. Pode ir para o final. Que esse retorno, essa rotina, a gente compreende como esse recomeço, né? Então, criança que fez a prova do Enem e que passou, e que hoje é médico, está feliz e contente, esse meu aluno que entrou e também, da mesma forma que ele entrou nesse hospital, que ele teve a aula, ele também voltou para a escola regular, e está lá, junto com a professora dele na escola regular. Enfim, é isso. Muito obrigada. Desculpe a interrupção. Imagina que...
Bom, eu achei bastante interessante na sua fala você enfatizar a importância do profissional, né, do atendimento pedagógico hospitalar estar integrado com o restante da equipe multidisciplinar do tratamento da criança, né? Então, você ressalta, né, que realmente todos têm o seu papel e o como é importante Sim. você saber o contexto de cada paciente individualizado, né? Deixa aí, então, esse ponto de reflexão, né, para todos nós. E curiosidade, né? Porque a gente tem aí agora a nossa próxima fala, que eu vou apresentar para vocês, que é a professora Gilmara, e ela também, pegando aí esse gancho bastante importante, a professora Gilmara, ela é do Hospital Materno Infantil de Marília, da Faculdade de Medicina de Marília, e ela vai abordar exatamente sobre o perfil do educador pedagógico hospitalar e o envolvimento psicológico da família neste processo. Então, eu convido agora a Gilmara, por favor, para tomar a frente aí da nossa conversa e depois a gente abre um pouco mais para frente para as perguntas. Por favor. Gilmara? Boa tarde a todos. É um Boa prazer tarde. estar aqui com vocês. Agradeço o convite, pela primeira vez estou participando, mas é um prazer compartilhar com vocês o trabalho da classe hospitalar. E hoje eu vou falar do perfil do educador da classe hospitalar e o envolvimento psicológico da família nesse processo. E montei o material e irei compartilhar com vocês. O perfil do pedagógico, né, do perfil do educador pedagógico hospitalar, é o desenvolvimento psicológico da família nesse processo. Classe hospitalar. Pode passar. O que acontece? Nesse tempo que eu estou na classe hospitalar, eu pude observar 6 perfis, né, de professor da classe hospitalar. Aí eu montei 6 momentos, né, dele. Ter um olhar atento a uma escuta cuidadosa. O que acontece? Quando é atribuído às aulas da classe hospitalar, nós temos que ter cuidadosamente conhecer esse paciente, né, esses alunos pacientes, não é chegar já começar a passar o conteúdo para eles, nós temos que ter esse conhecimento da sua doença, o que está acontecendo. Antes de tudo, precisamos dialogar com a família e ver qual os procedimentos que nós podemos estar, né, trabalhando, qual as habilidades que ele consegue desenvolver. Pode estar passando. Ser conselheiro. Então, ser um professor amigo. Ser um conselheiro, professor da classe hospitalar, ao mesmo tempo deve olhar atento para a escuta e medos e ansiedade, né, desse aluno, porque nesse momento eles estão com medo, uma descoberta da doença, conversar com a família, né, junto comigo, que a família, né, relata que está com medo, mas todos iniciamos uma reflexão sobre, né, o que está acontecendo com eles, para ter mais, né, tranquilidade desse processo que eles estão passando. Pode estar passando. Ser como um palhaço de alegria. Talvez o termo é meio assim, né? Talvez alguns podem levar um lado ofensivo, mas nós temos que ter essa alegria, passar essa alegria para eles, de tal modo que o estudante está na beira da morte, mas que nós estamos sempre animados com eles, passando essa positividade naquele momento que eles estão vivendo. Pode estar passando. Acreditar na alegria ou na tristeza em momentos de aprendizagem. O que acontece? Pelo tempo que atuei na classe hospitalar, posso afirmar que o professor
que vê os seus pacientes carregados de dó, não contemporar, não conseguirá representar essas atividades para eles, né? A gente tem que ter esse olhar que eles estão ali doentes, mas a gente temos que ser forte para para eles essa positividade e que a gente não pode ter esse olhar de dó para eles, né? Saber que a doença existe, mas que nós estamos ali para passar as atividades, que no momento tristes, né, e felizes, a gente vai compartilhar essas atividades. E facilitar, né, felicitar na hora mais desejada, né, que é a cura. O que acontece? No hospital, tem os momentos de quando termina a químio, quando eles vão, né, soar o sino. Então, esse momento é um momento muito gratificante para a gente, professores, para a família. É muito emocionante você, professora, a equipe, ter esse acompanhamento, ver o crescimento capilar da criança. E é muito emocionante, porque a família né, agradece a gente com muito carinho, porque nós trabalhamos, né, trabalhamos com ele o pedagógico, mas a efetividade. Então, é muito emocionante, é muito gratificante para a gente dessa profissional, entendeu? Pode passar. Ser forte quando uma estrela vai brilhar no céu. Ao seu lado, construir lindas memórias, e são elas que agora aquecem meu coração gelado de saudades. Assim, a gente como professor, nós como pedagogos da classe hospitalar, deparamos, né, com esse ano, eu deparei com 2 mortes do aluno. Nesse momento, nós ficamos triste mesmo, mas nós ficamos felizes porque nós passamos para essa família, esse acolhimento, e no final nós pensamos, né, falamos, foi maravilhoso enquanto esse aluno estava com a gente trabalhando, nós estávamos trabalhando com ele, porque nós fizemos essa criança despertar esse sorriso antes da morte. Eu digo que nós aprendemos com eles. Nós, como professor docente, nós aprendemos muito. Nesse momento final, é muito gratificante quando a família nos procura, dá aquele abraço e falam para a gente, da equipe, hospital, meu filho faleceu, meu filho não está mais conosco, mas vocês, né, nos últimos momentos da vida do meu filho, vocês despertou o sorriso nele. Então, isso é gratificante para nós, pedagogos da classe hospitalar. E é isso. Tinha um vídeo para estar realizando, mas não temos tempo. E é isso que eu quis passar para vocês, tá bom? E obrigada e agradeço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilmara. A gente, sem dúvida, entende, né, que a oferta das atividades recreativas e lúdicas no ambiente hospitalar é muito útil para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e psicoemocionais, né? Para enfrentar, inclusive, o adoecimento, até a própria aceitação positiva do tratamento. Mas a gente entende, né, na fala de vocês e acompanhando, né, toda a necessidade do atendimento pedagógico, que a intervenção ela é muito mais especializada, ela é muito mais individualizada, até porque ela foca na construção do desenvolvimento psíquico, né, da criança. Então, assim, a gente, como contadores de história, né, representando o trabalho da Vive e Deixe Viver,
a gente vê como um complemento, né? O tempo que os contadores estão com as crianças, mas não substituem em maneira alguma nenhum trabalho voluntário, né? Então, assim, cada um tem o seu respectivo papel, né? Então, eu agradeço a sua fala e agora, para a gente fechar o nosso bloco, eu vou chamar a Maria Celeste. Ela é da Bahia, de Salvador, coordenadora do Fórum da Classe Hospitalar e membro do coletivo de professores da Rede Municipal de Salvador. Ela vai falar para a gente sobre mudanças na lei. Seja muito bem-vinda, Celeste. Muitíssimo obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite feito pelo Viva, que é um parceiro primoroso do Fórum de Classe Hospitalar. Vocês estão me escutando? Eu queria fazer a apresentação de uns slides. Se eu falar muito rápido, que é característica nossa, vocês, por gentileza, me deem um freio, tá? Eu vou falar de uma temática que é um tanto difícil para nós, professores que atuam na classe hospitalar. A gente não tem, de fato, a grande experiência de tratar desse tema e de também se inserir enquanto ativistas políticos e que estão na luta. Embora lutando nas salas de aulas, a gente tem uma dificuldade muito grande de encarar os políticos e os legisladores. Então, pode passar. Eu vou falar um pouco de como a política vai se dando em nosso território e de quando e como entra aí a atividade do fórum para luta mais efetiva em relação a essa possibilidade de encarar os processos de lei muito mais de perto, né? Então, a efetivação das políticas públicas, elas sofrem, de fato, pressões e conflitos e percorrem vários caminhos. Eu trago uma fala do professor Armando Arosa, que está num texto publicado de 2015, da minha autoria, a autoria da professora Cecília Maria de Paula e da professora Elismara Zayas, tá? E o professor Armando, como ele é um estudioso das políticas públicas, ele diz que, no nosso caso, mais especificamente, os caminhos trilhados, né, das políticas públicas, primeiro, elas entram na inclusão na lista de prioridades, depois, o momento da sua própria elaboração, da formulação do que se quer, do que se pensa para essa lei, do planejamento e organização do aparato administrativo, do acompanhamento e da avaliação desse processo e percurso de estabilização de uma lei. Então, o atendimento é realizado de forma dispersa, no caso dos processos de lei, né? E sem regulamentação específica que organiza os processos. Então, em muitos estados, em muitos lugares, as classes hospitalares, elas funcionam muito mais por termos de cooperação técnico-científica entre universidades, entre instituições, e menos em processos de lei implementados naquele lugar. No mesmo caminho, a questão dos recursos, né, sempre sob a intermediação dessas instituições. E as relações que se desenvolvem no espaço da escola no hospital. Então, veja que nas falas de Angelita e Gilmária, há sempre uma consensuação, ou um consenso, né, estabelecido entre os profissionais, entre as equipes, entre quem trabalha, entre quem lida diretamente com essa política. Pode passar. Então, um caminho ainda em construção, a gente vai olhar no desenho das próprias legislações brasileiras. Talvez eu tenha deixado alguma de fora, mas se deixei foram aquelas que também respingaram dos mesmos processos das leis que aí estão. Então, a gente vem numa cronologia. Primeiro, em 1969, o Ministério da Marinha e Exército Aeronáutica, com a lei 1044, de outubro de 69, que continua em vigor, né? Ela não está extinta, ela permanece em vigor. Então, se a gente não tiver um outro dispositivo, esse primeiro ainda nos mantém. Então, a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Política Nacional de Educação de 1994, que insere
o termo classe hospitalar, tão muito discutido entre nós, se é um termo adequado, se não é, mas é um termo exatamente instituído pela Política Nacional de Educação Especial. É a primeira vez que aparece esse termo. Depois nós temos aí a resolução de número 41, do CONANDA, seguido da LDBEM, de 9394 de 96. Depois, em seguida, nós temos aí a lei de 2001, que são as diretrizes nacionais de educação especial, né, na educação básica, que reforça mais uma vez o termo de classe hospitalar e traz a novidade do atendimento domiciliar. Em 2002, segue, então, um documento orientador feito a muitas mãos de muitos professores de Brasília, Rio de Janeiro, Pará, da Bahia, e aí a gente pode citar muitos nomes de professores conhecidos, alguns ainda permanecem escrevendo, estudando, outros nem tanto, mas foi um documento extremamente importante para orientar o trabalho dos professores nas classes hospitalares, nos estados onde elas se mantinham. Pode passar. Mas em 2015, quando nós observamos, portanto, num cenário nacional, São Paulo e Paraná, com uma grande instabilidade de que as classes hospitalares pudessem ser efetivamente fechadas e extintas, aqui em Salvador também, nesse mesmo período, a gente sofreu por conta dessas questões. Então, nós, enquanto professores aqui em Salvador, nos reunimos, à época éramos 49 professores, e fundamos um movimento social, né, de construção alternativa para a participação política da sociedade civil organizada, é o que significa, né? Isso torna-se como um instrumento porta-voz legítimo de um grupo que necessariamente não briga por um direito, né? Então, requer organização estruturada e desenvolvida, que é isso que nós vimos fazendo nesses pouco mais de 6 anos, né? Então, nesse período, nós fizemos algumas audiências públicas, participamos de momento de fala na tribuna da Câmara, produzimos seminários, encontros locais, interestaduais, entre São Paulo, Pará, entre regiões também, e reuniões ordinárias e extraordinárias desse período para cá, com participação de outros estados e outras entidades, a exemplo do Viva. E em seminários, né, difundindo questões que envolvam as políticas públicas. Então, eu convido a quem quiser conhecer o fórum, as tratativas, que ou filiem-se ou sigam a nossa página no Instagram para conhecer um pouco mais de perto como nós, professores, que hoje já somos mais de 90 professores filiados a esse movimento social, se reúne para falar, discutir e lutar sobre política pública. Pode passar. Então, nós fizemos, aí é um layout do segundo encontro baiano e o primeiro simpósio sobre educação e saúde, Norte e Nordeste, que foi produzido em 2016. Pode passar? Pode passar. E em 2019, nós organizamos o 10º Encontro Nacional. Esse ano nós teremos o 11º Encontro Nacional, que será sediado no Rio de Janeiro. Esse é um encontro que acontece bianualmente, muito especificamente o 10º encontro e o 3º encontro baiano aconteceu após um período de 3 anos, porque foi um ano político bastante difícil, então até a gente conseguir organizar, passaram-se 3 anos e a gente volta agora com um interstício de 2 anos para a organização do 11º encontro, que será sediado na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. E aí, quando nós estávamos em interlocução com o Senado sobre um projeto de lei, em 2018 fomos surpreendidos com uma alteração na LDB, né, para assegurar o atendimento educacional a estudantes em situação de adoecimento, que nós consideramos um grande marco, né? Se antes nós tínhamos uma grande discussão sobre onde estaríamos assentados, uma vez que a SECADI havia sido extinta e ainda não tínhamos
uma secretaria que pudesse dizer, falar sobre e minimamente trazer alguns dados sobre a classe hospitalar. Em 2018, nós fomos surpreendidos exatamente com essa postulação de lei, o que nos deixou bastante feliz. Então, abriu-se um novo artigo na LDB, é o artigo 4A, que assegura o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica. Isso é um ganho muito grande, quando o termo educação básica vem escrito na formulação de lei, porque estende-se a todo estudante, sendo ele da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e a educação de jovens e adultos, e aí a gente se sente muito bem contemplado por conta de que muitos alunos não eram atendidos exatamente por uma palavra ou um termo que expressasse a disposição desse atendimento. Então, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar domiciliar por tempo prolongado. Esse é um termo que a gente também expressa grande preocupação, porque como Angelita citou, e vocês viram que o estudante ele é atendido desde o momento que chega ao hospital. Então, seria injusto atender aquele só por saber que ele vai passar um período prolongado, seja no hospital ou seja no domicílio. Então, seria injusto. Então, esse termo aí de tempo prolongado é um termo que nos preocupa muito, né? Então, conforme dispuser o poder público em regulamento na sua esfera de sua competência federativa. Também nos preocupa porque, muitas vezes, os legisladores têm a justa desculpa de informar que muitas vezes é inconstitucional, porque vai trazer um grande gasto nas contas públicas educacionais e, portanto, acaba não promulgando leis efetivas, ou se mantém sobre as resoluções, ou se mantém sobre os decretos, e isso, de fato, dificulta, porque não é plano de Estado, é meramente um plano político daquele governo que, naquele período, versa sobre o seu poder. Então, são lutas que a gente tem travado exatamente para mudar essa questão de constituição da competência federativa, para que, mesmo tendo esse dispositivo de lei que é federal, que a gente consiga, seja nas instâncias estaduais ou municipais, leis que sejam mais garantidoras do atendimento da classe hospitalar. Pode passar. Estou falando rápido demais, mas é para a gente ganhar no tempo de discussão. Então, nós ficamos muito assustados quando nos deparamos, então, com um projeto de lei que permanece tramitando no Senado, que é o projeto 548 de 2015, e que propõe alteração na Lei 13.716 de 2018, qual eu acabei de falar para vocês. Então, ele está em vermelho, que é exatamente para a gente verificar onde centra a mudança e onde centra o perigo dessa mudança, porque às vezes um termo ele pode ser dito que está sob a qualificação de uma substantivação ou de uma adjetivação, mas que ele pode ser minorado exatamente por excluí-lo, porque muitas vezes ele vai ser restritivo apenas a um público-alvo. E quando a gente diz assim, atendimento educacional especializado, a gente concebe que esse atendimento é para as pessoas eminentemente com deficiência, né, que são atendidas nas salas de recursos multifuncionais, sob as salas de AEE. Então, embora no hospital os professores de classe hospitalar precisem adaptar materiais, adaptar atividades, eles não estão expressamente na mesma especificidade de atenção que os professores das classes de AEE. Então, é um perigo muito grande que essa lei passe com exatamente essas expressões que aí estão. Ele traz mais alguns artigos, que são artigos que eu diria que são inovadores, entretanto, a manutenção desse mesmo termo restringe o atendimento apenas para as crianças com deficiência, e nós sabemos que nos hospitais as crianças com deficiência também são atendidas igualmente. Não há nenhuma restrição do atendimento para as crianças que não têm deficiência e para as crianças que são deficientes. Então, não há uma distinção, atendemos a todos, até porque há crianças que, por sua patologia, acabam adquirindo uma deficiência que vai acarretá-lo durante a sua vida como um todo.
Então, é preciso que a gente tenha bastante atenção sobre esses termos. É inegável que a gente não faça muita questão de acompanhar os políticos, até porque a gente sabe que muito desses interesses a gente não entende quais são, mas a gente precisa acompanhar de perto, porque assim como aqueles que lutam pelas políticas da educação especial expressam nada sobre nós sem nós, a gente também tem um público muito grande de pessoas, famílias, associações, de pessoas que adoecem e que a gente também precisa respeitar. Nada de discutir os processos de leis sem a inclusão das famílias, sem a inclusão dos pacientes, sem a inclusão daqueles que necessariamente o atendimento está sendo pensado, desenhado e definido. Pode passar. Então, quais são os novos horizontes que a gente tem aí? Então, nós tivemos no ano de 2020 também um outro dispositivo de lei que são, né, o decreto 10.502, que muito foi discutido, alguns dispositivos versavam sobre prejuízo sobre algumas comunidades, algum público que era alvo. Entretanto, nesse dispositivo do decreto, vem aí uma formulação no texto que eu acho que nos acalenta um pouco, embora o texto, apenas em 2 laudas, não confere aquilo que a gente queria, mas necessariamente é o início desse dispositivo que dá mais uma segurança quando a gente for dizer onde se assenta a classe hospitalar. No Brasil, ela se assenta na política da educação especial, para a gente não ter mais dúvida. Então, os educandos da educação básica, matriculados no sistema de ensino público ou privado, e que se encontram impossibilitados de frequentar a escola por motivo de tratamento público ou privado de saúde, têm o direito a atendimento educacional em classe hospitalar ou em atendimento domiciliar, incluindo aí as casas de apoio, sendo ou não do público-alvo da educação especial. Então, aquela correção que o dispositivo de lei não traz, esse novo dispositivo faz valer. Pode passar. Então, cumpre, portanto, que ao dizer o que já foi dito, que haja, portanto, adequação para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, exige envolvimento familiar e da escola de origem e parceria com a comunidade hospitalar. Então, o que as meninas trouxeram aqui de uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar faz jus ao que o dispositivo de lei traz, né, sobre o decreto. E o sistema educacional deve preparar adequadamente os espaços físicos. Isso significa dizer que as políticas intersetoriais entre educação e saúde precisa fazer valer, né, as suas parcerias, disponibilizando ambientes para o ensino e para o atendimento educacional especializado. Aí faz-se uma divisão e compreendendo que o atendimento educacional especializado necessariamente dá-se-á para aqueles estudantes que necessitam desse dispositivo, considerando a ambiência hospitalar e as condições clínicas psicoemocionais de cada estudante. Então, aí a distinção de fazer valer com que o nosso público estudantil seja respeitado nas suas próprias condições ou nas condições de atendimento onde a classe hospitalar estiver. Pode passar. Então, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas classes hospitalares, nas casas de apoio, nos domicílios, devem perder a conexão, não devem perder a conexão com os conteúdos escolares. Isso significa dizer que o processo de escolarização manterá em continuidade, né, e não em interrupção, de modo a que se propiciem de condições favoráveis à sua aprendizagem, dando-lhes perspectivas de reinserção na escolarização comum, como nós falamos, escola comum, classe comum. Então, logo tenham as condições de saúde restabelecidas, ou a alta hospitalar, ainda que essa condição de saúde não seja tão favorável, mas seja aquela de convalescência na sua casa, que o dispositivo da escola comum também o sirva em sua residência. Pode passar.
Então, eu queria agradecer, e era isso que eu queria dividir com vocês, de expresso nesse sorriso dessa criança, de que a gente saiba garantir sobre o dispositivo da humanização, o conhecimento, acho que se expressa em um fator de humanização onde todos podem se desenvolver. E Tony, logo no início, falou do pensamento crítico, da empatia. Vejam que isso tudo está expresso numa ação pedagógica, né, quando o professor reconhece, ou quando as instituições, os dispositivos de lei estão preparados para reconhecer um direito. Muito obrigada, que bela aula, Celeste. Acho que foi muito interessante, né, a gente ter um pouquinho desse conhecimento das leis, né, que fundamentam esse direito à criança hospitalizada. E eu emendo aqui numa pergunta. Apesar da Constituição brasileira afirmar o direito universal à educação e dos programas relacionados à educação inclusiva para as crianças hospitalizadas, o acesso à pedagogia hospitalar ainda é muito limitado. Tanto é que a gente tem conhecimento que muitos estados brasileiros ainda não oferecem, infelizmente, o atendimento pedagógico hospitalar. O que você acha que, de fato, falta para os hospitais conseguirem atender a essa importante demanda? Em primeiro lugar, o desconhecimento, embora eu vou fazer uma ressalva no termo desconhecimento. Sim, muitas pessoas costumam justificar essa ausência de responsabilização política no sentido de que eu não conheço o que nunca ouvi falar, né? Só que no Brasil, quando a gente vai fazer uma pesquisa e uma busca muito minuciosa, nós temos muitos pesquisadores, muitas universidades e muitos mestres e doutores nessa área e muitas especializações. Então, é uma área com um arcabouço muito grande de teorizações, de pesquisas, de questões que a gente já pode justificar respaldadamente para se constituir dispositivos legais, que esse desconhecimento não se justifica. Vez que, aí eu vou trazer o exemplo das políticas do SUS. O Viva já trabalha com voluntariado há muito tempo, 20 anos. Então, a nossa política do SUS, ela já é consolidada a esse período, ou muito mais do que isso. Então, o dispositivo do SUS traz aí, na sua intersetorialidade, as questões dos programas de educação e saúde, aí vamos lá, as estratégias de saúde da família, as estratégias de saúde, educação e higiene bucal, as estratégias de saúde da mulher, as estratégias de educação para as meninas e jovens, no sentido da gravidez na adolescência, então as políticas de sexualidade. Então, a gente tem o projeto Presença, que contabiliza as faltas escolares. Então, nós temos muitos dispositivos da saúde que abraçam a educação e que necessariamente, nesse sentido, a classe hospitalar também se encaixa. Uma vez que o estudante recebe alta, ele é atendido numa estratégia de saúde da família, e esses profissionais todos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pediatras, eles sabem das faltas escolares, eles se preocupam com as faltas escolares. Muitos desses profissionais também têm conhecimento das classes hospitalares, que muitos desses também se comunicam com profissionais que atenderam a essas crianças e que também reforçam o sentido da escolarização e a manutenção da escola. Então, é falta de vontade política, não é desconhecimento necessariamente. Tá? E aí as desculpas necessárias por conta dos gastos, das inconstitucionalidades, que necessariamente não se olha que nos dispositivos legais da nossa própria Constituição, que responsabiliza o Estado, então, responsabiliza a família por essa manutenção. E isso não é justo. Verdade. Bem, antes da gente fechar o bloco, né, com as perguntas, a gente vai apresentar para vocês, através da palavra do Rogério Saltner,
o Bisbilhoteca Viva, que é um site composto por uma biblioteca virtual com vários títulos infantis, músicas, vídeos com contação de histórias narradas pelos voluntários da Viva, jogo interativo e muito mais. É um conteúdo digital e gratuito que, como eu falei, o Rogério Saltner, o diretor executivo de marketing da Viva, vai apresentar para vocês. Por favor, Rogério. Obrigado, Luciana. Eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta que a gente disponibiliza, né, para a coletividade, para qualquer pessoa que queira ter acesso, o Bisbilhoteca, que na realidade ele promove a cultura em qualquer âmbito, né, e a qualquer hora do dia, né, porque como é um material que a gente tem disponível, né, no site, a gente consegue ter essa liberdade, né, de acesso. Pode passar. Então, basicamente, né, a Luciana já falou um pouquinho do que é esse site. Ele funciona como uma biblioteca virtual. A gente também tem a biblioteca lá na sede da Viva, né, que nesse momento de pandemia a gente não consegue dar um atendimento, mas é uma biblioteca que tem uma série de livros, né? Biblioteca Mabel Veloso, né? Em épocas que a gente não está em situação como a gente está agora, as pessoas podem entrar em contato diretamente pelo site, né? Tem um contato de acesso que elas podem reservar os livros que estão disponíveis, né? E acessar esse conteúdo aí, principalmente a comunidade aqui de São Paulo. A gente tem várias sessões dentro do Bisbilhoteca. A gente tem desenvolvido cada vez mais um trabalho de ativar, né, essa ferramenta nos últimos anos. Pode passar. E essa ferramenta a gente quer que chegue a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, né? Você pode estar tanto no hospital, quanto numa classe hospitalar, você pode estar em casa, você pode estar em qualquer âmbito, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Ele é totalmente gratuito, ele é de fácil acesso, basta a pessoa ter acesso à internet, ou pelo celular, ou pelo computador, que ela consegue se inserir dentro desse conteúdo. Próximo. Qual que é o objetivo, né, que eu trouxe aqui para vocês? A gente quer estimular a cultura e o hábito da leitura, né? Isso é primordial para a Viva, né, no seu trabalho que a gente realiza nos hospitais. E a gente quer envolver esse público nesse universo que mistura fantasia e realidade, e a gente quer promover as histórias, né, aproximando essa questão da cultura na população. O público-alvo aí é bem amplo, né? A gente tem crianças, adolescentes, familiares, contadores de histórias, agentes de saúde, profissionais de educação que atuam em bibliotecas ou em salas de aula também. Aqui eu trago algumas sessões, né, do Bisbilhoteca, para quem não conhece. A gente tem uma área que a gente chama de coleções, né, que são coleções de livros e materiais que a gente tem. Nessa área a gente tem as edições Vive e Deixe Viver. A Viva também edita livros, né, infantis, infanto-juvenis, e a gente disponibiliza no site totalmente gratuito. Aqui do lado direito, né, do lado esquerdo vocês têm, né, quais são os livros que a gente tem. Aí dentro do site vocês conseguem ter acesso a esses livros. E aqui do lado direito vocês têm a visão do livro. Na hora que você entra no site, tanto pelo celular quanto pelo computador, você consegue abrir o livro e folhear o livro como se você estivesse com ele na sua frente, né? Isso aí é bem interessante, principalmente quando você está com as crianças. É como se fosse você folhear um livro de forma virtual, mas um pouquinho mais próximo do que seria um PDF tradicional, né? Que é algo mais estático. Aqui nesse setor a gente tem a área que a gente traz os vídeos, né? A gente tem vídeos, e uma das sessões que a gente tem é a sessão de historinhas, que a gente traz uma série de voluntários que contam histórias, gravam, e a gente produz esse material e coloca nessa área do Bisbilhoteca, né? A gente tem uma série de histórias que a gente tem, que os voluntários doam para a gente, né? E eles leem histórias e, assim, é bem interessante porque é uma ferramenta um pouquinho mais dinâmica, né?
Às vezes, se você quer ver como as pessoas interagem, né, na contação de história, às vezes você tem âmbitos diferentes, então, dependendo do cenário que a pessoa conta história, você consegue viajar para outros lugares juntamente com as crianças que estão assistindo esse conteúdo. Viva Personas foi um projeto que surgiu ano passado, no começo da pandemia. A gente convidou artistas para gravarem histórias, né? E vários artistas, surpreendentemente, toparam esse desafio, porque a gente não conseguia acessar os hospitais. E de que forma a gente poderia estimular as pessoas a acessarem esse conteúdo, né? Então, a gente convidou vários artistas de várias áreas, inclusive pessoas famosas da área dos esportes, não só da cultura, e eles toparam um desafio, que era o desafio de ler uma história, né, gravar uma história, e a gente compartilhou no próprio site do Bisbilhoteca. Pode passar. E aí muitos dos artistas pediam indicação de livros, né? Que livro, que história que eu vou ler? E a gente foi casando algumas histórias que a gente já tinha, né, no Bisbilhoteca, nas nossas coleções, histórias que a gente já tinha editado, encaixando com o perfil de cada um, né? Então, por exemplo, a Cláudia Raia, a gente cedeu uma história de uma bailarina, né, que é uma história bem interessante. E ela fez com maestria. Então, isso aí juntou, né, o lúdico com esse desempenho deles. Na realidade, o vídeo que eles publicam são verdadeiras aulas para quem quer aprender a interpretar uma história, né, de forma bem interessante, porque você tem grandes artistas que muitas das vezes você começa a assistir o vídeo e você não consegue parar de assistir até o final. Aqui a gente tem a área de músicas da Viva. A gente tem algumas músicas que a gente publicou, que foram desenvolvidas aí em parceria, né, com alguns colaboradores. E a gente tem alguns videozinhos que a gente publicou nesse setor. E é bem interessante, né? A gente tem a lavagem das mãos, que a gente acabou de lançar, né, no ano passado. E são vídeos bem educativos e interessantes, né? Que a criança aprende não só pelo vídeo, mas pela letra das músicas. A gente tem um conteúdo bem educativo. Aí aqui a gente parte para a ludicidade, né? A gente tem o jogo Eu Conto, não sei se vocês conhecem, é o jogo que a Viva desenvolveu, que ele traz uma série de elementos, né, que a gente sorteia ao longo do jogo e a gente vai compor uma história juntamente com as crianças. A gente usa muito isso no hospital. Ele funciona como uma criação de um livro, criação de história, né? E muitas vezes como um jogo. Às vezes começa como um jogo para quebrar o gelo, né, inicial, quando a gente vai para o hospital, e acaba virando uma brincadeira e eles vão utilizando o jogo de forma criativa para compor as histórias. No site a gente conseguiu transferir, né, esse jogo para o site. E é interessante porque você não precisa ter o jogo em mão, você pode usar ele pelo celular, o tablet, qualquer meio. E aí essa tela inicial que eu coloquei aí é a tela onde você começa a definir a situação de jogo. Na tela seguinte a gente tem quantos jogadores você quer, quantas cartas você quer tirar. Pode passar a próxima tela. E aí você entra aqui numa área de composição da história. Então isso é muito importante, acho que inclusive para as classes hospitalares, para quem tem crianças resistentes a fazer uma redação, né, por exemplo, a gente vê que essa é uma ferramenta interessante porque ele traz o lúdico para dentro da educação, né? Então, no caso aqui, eu tenho um exemplo. Eu tirei uma carta que é a bruxa. Aí eu entro no site e eu tenho uma área para eu registrar essa história pelo site. Então, vou começar a escrever. Era uma vez uma bruxa, assim, assim, assado e tal. Quando eu clico no Avança, ele traz uma carta seguinte, que daí eu tenho que continuar a criação dessa história. E a criação você vai registrando, né? E no final você salva essa criação e você pode doar essa história para a Viva. Aí a gente recebe essa história, faz uma revisão e assim que a história fica pronta, pode passar o próximo slide, a gente publica ela nessa área do site que chama Histórias do Jogo Eu Conto, né? Então o que a gente faz? A gente pega a história que foi criada,
passa para o nosso ilustrador, ele vai ler a história e vai sintetizar em uma imagem, né? Que foi, no caso, aí a caçada. Ele criou essa imagem em cima da história. Então, quando eu clico ali naquele logo, a caçada, ele abre do lado direito a história com a ilustração. E ela fica disponível para quem quiser consultar, né? Então, a gente consegue publicar uma história, né, de forma simples, e qualquer um pode entrar no site e ser o autor dessas histórias. Isso aí pode virar até uma atividade, né? Não só nas classes hospitalares, como na questão da educação mesmo, né? Se você tem uma turma, se está trabalhando de forma virtual, eu acho que dá para trabalhar esse jogo de forma coletiva também. Basicamente é isso que eu tenho. Eu convido vocês a entrar no site bibliotecaviva.org.br, naveguem pelo site, acessem o conteúdo que a gente tem disponível para todo mundo. E eu acredito que essa é uma ferramenta aí que a gente traz para a comunidade e que vai ajudar muito, né? Porque você sai do tradicional e vai para o lúdico em algumas situações, e isso ajuda muito, né? Principalmente as crianças, né, das classes hospitalares. A gente usa muito esse conteúdo com os voluntários, então isso aí é bem importante para todo mundo. Então fiquem à disposição, acessem, usem e abusem, porque esse conteúdo fica 24 horas no ar. Muito obrigada, Rogério. Está aí o convite, né, dessa ferramenta brilhante, educativa e gratuita. E agora a gente abre para a sessão de perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta para a professora Angelita, que é, nos hospitais, há crianças e adolescentes internados que muitas vezes acabam perdendo o ano letivo. Qual o papel do pedagogo nesse espaço? E qual a vivência que esse profissional deve ter? Então, eu acho perder não perde, né? Que de alguma forma a gente vai fazer com que essa criança e adolescente volte para esse meio que é pertencente a ele. Então, essa é uma das funções desse professor que está lá dentro. Então, existem burocraticamente vários processo de reclassificação, que por sinal até agora, finalzinho de abril, que esse aluno ele pode ser adequado aí por idade, série, enfim, é uma questão que pode ser levantada para poder auxiliar, para poder ajudá-lo. E, claro, o pedagogo ele tem que tentar auxiliar emocionalmente essa criança e esse adolescente, porque essa perca, mais do que uma perca de série, assim, é uma perca emocional, é não fazer parte de um momento, é não se sentir presente, né? A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né, nessa questão. Mas existe, sim, meios e formas da gente fazer com que esse aluno retome, tá? Se é essa pergunta. Contribuam. Sim, muito obrigada. E eu tenho aqui também da Raquel Silva, que ela está aqui na plateia com a gente, no chat, e ela já é pedagoga e ela pede referências de cursos para a pedagogia hospitalar. Tá. Então, na verdade, são pouquíssimas as faculdades que oferecem pós-graduação, né, em pedagogia hospitalar. Eu sei que na PUC tem extensão, tem algumas universidades, alguns locais que eu conheço como extensão, não como pós mesmo, né? Eu lecionei numa universidade 2 módulos e lá eles tinham um programa mesmo de pós-graduação. Mas hoje, 2020, eu desconheço algum curso né, que seja de pós-graduação. Mas me parece, se eu não estiver muito enganada, né, Celeste, por favor, me ajude, que eu sei que a Celeste deve saber, de outros lugares que me parece pela internet, online, tem, que já possui, na verdade, né? Em São Paulo, presencialmente, assim, nas universidades aqui locais, não tem pós, tem extensão. Isso. Deixa eu ajudar um pouquinho a Angelita. Isso. Como necessariamente o currículo para a formação do pedagogo mudou e a incursão das disciplinas
que versam sobre educação inclusiva, e necessariamente a formação do pedagogo, ela já precisa vir atendendo aos diversos contextos de atendimento para a formação do pedagogo, há uma disciplina na formação inicial, né? Na formação do pedagogo, para trabalhar no hospital, para trabalhar nas empresas. Então, há sempre esse dispositivo, e se as faculdades não tiverem, a gente precisa brigar para que elas possam fazer essa manutenção de inclusão dessas disciplinas. Para quem já é pedagogo, necessariamente as faculdades no Brasil como um todo têm divulgado cursos de extensão, inclusive com excelentes cargas horárias, para que vocês não precisem de uma pós-graduação lato sensu nesse sentido. Então, a Universidade de Minas Gerais, sempre, o ano passado, nós tivemos e divulgamos, inclusive, na página do Fórum, 2 grandes cursos de extensão. Um foi na Universidade Federal de Santa Maria e outro na Universidade de Minas Gerais. Então, muitas universidades têm ofertado cursos de extensão. No Pará também existia um curso de extensão muito grande. Então, fiquem atentos a essas universidades, porque sempre elas estão divulgando. Na página do Fórum, sempre tem, nessas universidades, algum contato que sempre nos mantém alerta sobre os cursos, e nós divulgamos lá na página do Fórum, @Fórum Classe Hospitalar. E, mais das vezes, gente, existe muito na internet cursos rápidos que as pessoas vendem aí sobre pedagogia hospitalar, que basta você colocar no buscador do Google, vai aparecer muitas iniciativas de cursos que podem ser ofertados. Nesse ano, necessariamente, o Fórum vai ofertar um curso de extensão. Fiquem atentos para quando tiver a oferta, quem tiver interesse pode fazer. Tá bom? Muito obrigada. Eu peço a gentileza, Celeste, de você colocar essas referências no nosso chat aqui. Aí as pessoas podem copiar. Tá. Nós estamos chegando aqui já, né, nos últimos momentos desse bloco, e eu gostaria da consideração final, né, das considerações finais de vocês. Poderíamos começar com a Gilmara, né, que acabou não respondendo a nenhuma pergunta, até porque foram poucas perguntas. Isso, de certo modo, também é bom, porque retrata que a explanação foi bastante clara, ao meu ver. E então, por favor, Gilmara, sua consideração final. Gilmara, está conosco? Está me ouvindo? Agora sim. Então, quero agradecer a todos pela oportunidade, né, de estar participando com vocês desse evento maravilhoso, e gostei bastante, e, né, como eu te falei, pretendo participar outras vezes. E é isso. Nós que agradecemos a sua participação. Professora Angelita, por favor, a sua consideração final. Só agradecer, né, por esse momento tão sublime, que prazeroso essa troca, e saber que tantas mãos estão aí para realizar esse desejo nosso, né, que é prosseguir com todos os direitos e com os amparos necessários que a gente precisa, né. Gratidão, né, acho que a palavra realmente é gratidão, principalmente por vocês terem tomado essa iniciativa de criar esse fórum, que é realmente extremamente importante para a gente. Obrigada. Muito obrigada. Celeste, por favor. Está sem som, Celeste. A gente se pega muito nisso. Automatizados pela coisa do momento. Então, eu quero agradecer, mas muito, muito por essa
participação, dizer que o Viva já é o coração do fórum, então quase que a gente se confunde, nós somos muito parceiros, e parceiros por uma afetuosidade muito grande, por carinho e admiração que tenho por Cláudia, aqui em Salvador. E dizer para quem pediu que eu fizesse algum esclarecimento sobre Salvador, Salvador tem uma cobertura quase 100% do atendimento de classe hospitalar. E eu diria para vocês, difere um pouco do cenário do Brasil, apesar de a gente ter outras políticas que são também de uma excelência muito grande, a exemplo do SARE, no Paraná. Salvador tem uma escola, qual modelo segue o dispositivo que a lei agora sugere, né, que os estudantes estejam matriculados numa unidade de escola comum. Necessariamente, Salvador já tem uma escola comum para abrigar os alunos que são atendidos, né, e depois mantidos sob transferências quando eles vão a outros municípios ou a outras escolas. Dizer também que o Estado vem nessa mão junta de atender a alguns municípios, inclusive na capital. Então, agora a gente começa a luta por dispositivos de lei. Salvador tem decretos, né, nomeadamente também citações em resoluções do Conselho Municipal de Educação, mas a gente precisa avançar um pouco mais nos dispositivos legais. Então, tanto no Estado quanto no município, a gente começa agora a caminhar para essa luta de não ter medo do político, em face à esperança que a gente tem de ver os nossos meninos com garantia nos lugares onde eles são atendidos. E muitíssimo obrigada, muita gratidão. Nós que agradecemos. Deixa eu fazer uma pequena parte aqui que é muito importante, né? Quero agradecer de fato a Cláudia, a Lloyd, o pessoal da Bahia por esse esmero. Desde que nós colocamos a nossa bandeira na Bahia, a gente começou a pensar muito nessa preocupação da classe hospitalar. Quero também dizer que a Anitta acabou de colocar aqui que o Bernardo está aqui com a gente, o autor da Bruxa Costureira. Então, ele escreveu um livro, esse livro a gente já colocou no Bisbilhoteca, e o que a gente quer de fato isso. E a exemplo do Bernardo, a gente tem um trabalho na psiquiatria do Hospital das Clínicas que ganhou uma força muito grande, principalmente com os pré-adolescentes e o adolescente. Lá na psiquiatria, a gente tem uma grade que foi desenvolvida exatamente com todos os profissionais. Então, a criança tem a hora da contação de história, a hora do palhaço, a hora da classe hospitalar. Quer dizer, essa criança, ela entra, seja para o hospital dia, seja pela internação, ela tem diversas atividades. E isso é o que a gente tem percebido, o quanto é forte a união de todos os profissionais dentro desse contexto. Isso é o que faz a diferença, né? É todos, de fato, estarem preocupados, né, com o desenvolvimento daquela criança. E quando a gente lida com transtornos mentais, então, a gente tem que se pós-graduar, né? Acho que quando nós entramos na psiquiatria, a gente tinha que entender das patologias para oferecer o melhor serviço para essa criança. E é incrível que quando eles chegam na fase da pré-adolescência, adolescência, eles acham a história um porre, né? Porque a história... Então, faz parte da contestação, né? Então, nós tivemos que dar um salto quântico. E vocês não imaginam o resultado que está dando. Então, quando a gente reúne adolescente, a gente não vai contar história. Nós criamos uma oficina de construir histórias e transformar os jovens em autores. E, olha, eu vou dizer para vocês, é muito interessante esse processo, né? A gente conseguiu, inclusive, num período, né, trabalhar isso num período de a cada mês ter uma obra literária produzida coletivamente. Então, a gente constrói a história na primeira semana, na segunda semana a gente revê o que a gente não gostou, o que a gente gostou na história. Na terceira, a gente fecha a história definitivamente, faz a revisão, e na quarta, a gente produz as ilustrações. Então, vejam
o quanto a gente, de fato, pode brincar com isso, né? Contando histórias sem ser chato. E eu agradeço imensamente. Eu, como professor, sou apaixonado pela educação e sempre coloco, se não melhorar isso, vai ficar muito difícil a gente melhorar o resto. Muito obrigado. Bernardo. Muito obrigada. Muito obrigada, Valdir. E agora a gente fica com as considerações finais do Rogério. Olá, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos, né, nesse bloco aí, que é bem importante para a gente conseguir trabalhar essas políticas públicas aí daqui para frente. E ressalto de novo que a gente está super à disposição, né, lá na Viva, e a ferramenta aí que eu apresentei para vocês, que é o Bisbilioteca, fiquem à vontade, se vocês quiserem dar sugestões, colaborações, compartilhar conteúdos, a gente é super aberto a esse tipo de interação, tá? É um espaço público, né, que a gente desenvolveu, e ele está disponível aí para a sociedade. Então, se vocês tiverem ideias e contatos, a gente está super receptivo aí para contribuir, para crescer cada vez mais o uso dessa ferramenta. Obrigado. Muito bem, então nós encerraremos o bloco. Vou agradecer todos novamente, começando pelo vídeo da Alexandra Richter, o Tony Silva, professora Angelita, professora Gilmara, Maria Celeste, Rogério, nosso muito obrigada. E, por favor, agora fiquem com mais uma atividade laboral com o William Cury. Até já.